satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus em alegria, sempre cantando a melodia, satisfação sem fim. Sim, paz real, sim, gozo na aflição, eu achei o segredo, é Cristo no coração, coração. Ter um bandeira, satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo, logo em glória eu hei de vê-lo, satisfação sem fim. Satisfação sem fim. Satisfação sem fim. A paz do Senhor Jesus, a todos vocês que nos acompanham aqui pelas redes sociais, YouTube e Facebook. Estamos iniciando mais uma escola bíblica online. Hoje a lição de número 6. Perguntas cruciais da série de lições O Sentido da Vida, a mensagem de Eclesiastes e Cantares. Hoje é 8 de maio de 2021. Vamos orar e pedir a bênção de Deus para que Ele possa abençoar, Ele venha abençoar o nosso estudo e fazer-nos compreender mais e mais da santa palavra dEle. Senhor Deus e Pai, glorioso Senhor e Salvador, nesse momento nós estamos na Tua presença, Senhor. Venha realmente, Senhor, iluminar nossas mentes, nossos corações, para que a Tua palavra seja implantada em nossos corações. E assim, Senhor, venha que nós possamos rearranjar, Senhor, modificar as nossas convicções, Senhor, ou até os nossos projetos de vida, para voltarmos para Ti, Senhor, para aprender a Tua palavra e vivermos da maneira que Tu queres, Senhor, para que assim nós possamos ser mais felizes em Ti, meu Pai. Ter mais satisfação na Tua pessoa, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá, perguntas cruciais. Lição de número 6, hoje a lição de número 6 é baseada no capítulo 6 de Eclesiastes. O texto base, né? O texto base diz assim, melhor é contentar-se com o que se tem do que sempre sonhar em ter mais. Isso também é ilusão, é correr atrás do vento. Melhor é contentar-se com o que se tem do que sempre sonhar em ter mais. Isso também é ilusão e correr atrás do vento. A minha versão diz assim, a NA, melhor é o que se tem, melhor é o que os olhos veem, do que aquilo que a alma deseja. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. Nessa versão aqui, está falando que é ilusão. Então, qual que é o objetivo dessa lição de hoje? O objetivo aqui, nós vamos ver que, com base no capítulo 6 de Eclesiastes, né, vamos refletir sobre as questões cruciais, né, do contentamento do cristão. Questões cruciais do contentamento do cristão, de modo que tenha em Deus sua verdadeira riqueza e plena satisfação. O que quer dizer questões cruciais? Questões realmente essenciais, fundamentais na vida da pessoa. Na questão sobre o contentamento, nós vamos estar
satisfeito com aquilo que nós temos, né? Com aquilo que nós temos, né? Essa lição aqui, esse verso me lembra a história do cachorro que estava com o osso, né? Atravessando em cima de uma ponte e olhou o seu reflexo no rio e viu ele mesmo com o osso na boca. E ele soltou imediatamente o osso que ele estava e pulou para tomar o osso do outro cachorro que ele achava que era outro, mas nada mais era que o seu reflexo, e acabou ficando sem nada, né? Então, melhor é contentar-se com o que se tem do que sempre sonhar em ter mais. E, como diz a versão da NAA, é melhor o que se tem diante dos olhos, né? Aquilo que nós temos é palpável, já está na nossa mão, do que aquilo que o nosso coração está desejando. E nós vemos hoje na nossa sociedade, né? Onde as pessoas querem mais e mais, não se contentam com o que tem, não se contentam com a porção que Deus deu para ele, e ele quer sempre mais e mais. Então, vamos nesse capítulo ver, né, que o sábio pregador, né, o bom pensador, porque nesse capítulo ele vai fazer uma reflexão apurada, né, sobre o sentido da vida. Então, ele vai fazer algumas perguntas, né, ele vai começar a refletir sobre isso e vai fazer algumas perguntas, algumas questões que já foram até levantadas em outras lições, né, desde o início, né, tanto em Eclesiastes capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 5. Essas perguntas são cruciais e são cruciais na piedosa investigação. Cruciais porque é essencial, né? Nós não podemos deixar de fazer essas perguntas, não podemos deixar de fazer essas perguntas na nossa vida, né? Então, ele vai fazer quatro perguntas, né? Porque como é que ele vai tentar investigar? Ele vai fazer pergunta para ele mesmo, vai fazer algumas perguntas, né? Não que ele esteja interessado em descobrir as respostas, né? Mas ele já vai colocar em evidência essas questões para tentar chegar a vai realçar uma verdade que ele descobriu, né? Que ele quer comunicar através dessas questões, disso que ele está descobrindo. Então ele faz quatro perguntas essenciais. Aqui, ó. Primeiro no verso 6, olha o que ele vai falar no verso 6. Ainda que aquele vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não desfrutasse do bem, por acaso não vão todos para o mesmo lugar? Por acaso vão todos para o mesmo lugar? Né? Diz que aqui em vida as pessoas têm diferenças, mas na morte todos são iguais. O verso 8, ele diz assim: pois que vantagem tem um sábio sobre o tolo? Né? Que vantagem tem um sábio sobre o tolo? Ou o pobre que sabe como sobreviver? Esse é o verso... E o verso 11, né? O verso 11 ele fala assim: quando aumentam as palavras, aumenta a vaidade. Qual o proveito que se tem disso? E o verso 12: pois quem sabe o que é bom para uma pessoa durante os poucos dias da sua vida de vaidade, as quais ela gasta como sombra, quem poderá lhes dizer o que vai acontecer debaixo do sol depois que ela morrer? Quem poderá dizer, né? Então, são as questões que o pregador começa a fazer, né? Então, vamos lá, vamos ver como é que o sábio Salomão vai resolver essa questão do contentamento, essas questões cruciais para o contentamento que o verdadeiro cristão ele só vai encontrar em Deus, mas no decorrer da vida, algumas vezes nós, em busca da maturidade, ou antes de chegar à maturidade, nós podemos estar sofrendo por isso mesmo, se nós, principalmente se nós deixarmos nos influenciar pelos valores, né, consumistas, materialistas, hedonistas que permeiam a nossa sociedade, né? Ele fala que um grande mal pesa sobre as pessoas, a impossibilidade de encontrar pleno proveito naquilo que se pode possuir, né? Então, essa é a questão mais crucial.
do grande mal que pesa sobre todas as pessoas, né? A impossibilidade de encontrar pleno proveito naquilo que se pode possuir. Lembra que Salomão sempre fala que todas essas coisas é vaidade, é correr atrás do vento, né? Então vamos trabalhar três questões essenciais, né? Cruciais, e dentro dessas três questões elas serão subdivididas, né? Vamos lá. Riquezas trazem plena satisfação? Riquezas trazem plena satisfação? Nós vimos no capítulo, no capítulo 5, né, na lição anterior, segundo o verso 18 e 19 do capítulo 5, diz assim: eis que eu vi, boa e bela coisa é comer, beber e desfrutar o que se conseguir de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Quanto àquele a quem Deus conferiu riquezas e bens, ele deu poder para deles comer, receber a sua porção e desfrutar do seu trabalho. Isso é um dom de Deus, né? Isso é uma garantia. Mas elas vão trazer plena satisfação? A dádiva sem o doador, né? A bênção sem o doador, será que vai trazer plena satisfação? Então, o autor aqui, o Salomão, levanta duas questões. Ele, por duas razões, ele quer apresentar que não, né? A primeira razão é que ter riquezas não assegura ter condições de desfrutá-las. Ter riquezas, né? Lembra que aqui a quem Deus conferiu-lhe bens e deu poder delas comer, receber a sua porção e desfrutar, isso é um dom de Deus. Mas a primeira questão aqui, a primeira razão que ele fala que a riqueza não traz em plena satisfação, né, é que ter riquezas não assegura ter condições de desfrutá-las. O verso 2 diz assim: aquele a quem Deus conferiu riquezas, é quase uma repetição do verso lá do capítulo 5, bens e honra, e nada lhe falta de tudo que a sua alma deseja, mas Deus não lhe concede que desfrute disso. Ficará para um estranho. Também isso é vaidade e grande mal. Né? É o que vai acontecer. Por quê? As pessoas podem trabalhar, isso já na lição anterior, pode-se trabalhar, pode-se juntar riquezas, até ser omisso em muitas outras coisas para tentar acumular riquezas. Mas Deus não lhe concede que desfrute, ficará como estranho. Se Deus, né, não lhe concede, ficará como um estranho. Tudo que ele fez vai ficar para outra pessoa. Né? Tudo isso é vaidade. Então essa é a grande razão. Então uma pessoa pode acumular muito dinheiro, mas não conseguir aproveitar, por inúmeras circunstâncias. O homem e a mulher precisam de Deus tanto para adquirir as riquezas, como para poder se deleitar-se nela. Né? A dádiva sem o doador, a dádiva sem o abençoador, porque é o abençoador que vai realmente trazer a satisfação, que vai trazer o propósito da vida das pessoas, né? Porque é ele que pode, mesmo com a pouca porção, segundo o nosso ponto de vista aqui, com Deus alcançaremos plena satisfação, mas as riquezas por si só não. E a segunda razão pela qual a riqueza não traz plena satisfação, né? Isso não quer dizer que não vai trazer algum prazer momentâneo. Já estudamos alguma coisa momentânea, né? A segunda razão é porque elas não conferem dignidade. Hoje, principalmente, né? Riqueza não é sinal de dignidade, né? Não sabemos nem como as pessoas conseguiram tanta riqueza, quais os meios, né? Quais os meios que a pessoa conseguiu tanta a riqueza para ter dignidade. Então, Salomão propõe que alguém pode ter uma grande prole, viver muitos anos, né? Viver muitos anos. No entanto, pode viver mal e nem sequer ter um enterro digno. É o que diz o verso 3, assim, ó. E se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos até uma idade avançada, e se a sua alma não se fartar do bem,
e além disso não tiver sepultura, digno que um aborto é mais feliz que ele. Então, que muitas pessoas podem ter muitos filhos, muitas riquezas, muitas coisas, mas não é garantia que ele vai ter, que ele vai desfrutar do bem. E nem que ele vai ter um enterro feliz. Muitas vezes a família só está interessada em que ele morra para poder repartir os bens, então vai ficar para um estranho, não sabemos nem para quem vai ficar. Então essa é uma questão assim para trabalhar. Riquezas trazem plena satisfação? Não. Elas podem trazer uma satisfação temporária, fazendo com que a pessoa desfrute de uma vida um pouco de conforto, ter carros novos, poder até ostentação, mas no fundo da alma, no fundo da existência da pessoa, ela não vai ser feliz, né? Porque afinal, ao morrer, todos vão para o mesmo lugar. As riquezas não trazem plena satisfação. Trabalho traz plena satisfação? Será que as pessoas que trabalham muito, né, querem construir grandes coisas, elas encontram satisfação? Aqui nesse texto, né, diz que trabalho árduo vem da palavra amal, né, que quer dizer um trabalho árduo, né? Diz-se respeito ao lado sombrio da labuta, o aspecto opressivo, né, e enfadonho do trabalho, porque muitas vezes o trabalho é enfadonho, opressivo, né? Quantas e quantas pessoas trabalham e hoje as pessoas têm até algumas síndromes causadas pelos tipos de trabalho que elas exercem, porque muitas vezes é enfadonho, né, e sombrio, né, na labuta, né? Salomão fala no verso 7 que todos trabalham duro para ter o que comer, mas nunca ficam satisfeitos. Na minha versão diz, todo o trabalho do ser humano é para a sua boca, contudo o seu apetite nunca se satisfaz. Ele pode trabalhar, buscar, mas o apetite dele, na boca dele, a satisfação do seu alimento nunca vai estar satisfeito. Ele vai estar sempre querendo mais. Isso sempre pensando em pessoas que querem desfrutar das bênçãos sem o doador, né? Lógico que em Eclesiastes ele reconhece o valor do trabalho, né? Porque ele fala assim no verso 8, pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo, ou o pobre que sabe como sobreviver? Que vantagem, né? Será, né, que algum vai... O trabalho é importante para que a pessoa possa sobreviver nesse mundo, né, dar fruto, né? Mas se tiver em vista, né, com o objetivo saciar os seus desejos pessoais, né, sem ter uma visão mais elevada, esse trabalho nunca vai satisfazer, né? Quem vive apenas para o trabalho jamais encontrará realização na vida, mesmo que seja uma pessoa de boas qualidades. Sempre estará insatisfeito. A insatisfação, aqui diz lá o verso que nós lemos, o verso A. Tá? Melhor é contentar-se com o que se tem do que sempre sonhar em ter mais. Lembra que o objetivo é sobre o contentamento cristão, de modo que tenha Deus como sua verdadeira riqueza e plena satisfação. Tá certo? Então ele fala assim, melhor é contentar-se com o que se tem do que sempre sonhar em ter mais. Isso também é ilusão, né? E correr atrás do vento. O trabalho por si só não traz satisfação. O trabalho, se for apenas para alcançar, né, desejos, futuro, como que Salomão quer dizer aqui também é que muitas vezes as pessoas conseguem e ela quer comprar um carro, ela compra daquele modelo. E ela nem desfruta daquele modelo porque ela já começa a trabalhar demais e demais, porque ela quer comprar um outro modelo mais avançado. E assim ela vai, pode ser um carro, pode ser qualquer outro objeto, pode ser até situações assim acadêmicas de trabalho, né? Vai estar sempre querendo. Então, a Bíblia sempre fala-nos para nós seguirmos um caminho da satisfação em Deus. Jesus já falou assim,
Não fique preocupado com o dia de amanhã. Não fique preocupado, né? Basta cada dia o seu mal. E Deus cuida de vocês. Deus vai dar a sua porção cotidiana, né? Então nós vemos lá em Filipenses 4:11, né? Filipenses 4:11, que é já no Novo Testamento, ali, dentro do contexto da salvação em Jesus Cristo, nós vamos ver o que Paulo fala sobre o contentamento. E isso de uma pessoa que não teve uma vida fácil, né? Não teve uma vida fácil assim. Mas ele procurou o quê? Viver contente, né? Ele diz assim, 4:11, digo isso, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Olha o que Paulo fala aqui, ó. Não porque eu esteja necessitado, porque a necessidade realmente é só aquelas coisas essenciais, porque ele aprendeu a viver em qualquer situação. Hoje, quantas e quantas pessoas têm tudo, né? Tem tudo, mas a pessoa ela ainda está satisfeita. E ela reclama como se fosse a pessoa mais infeliz, a pessoa mais necessitada. Ela fala, mas me falta isso, me falta aquilo. Você não tem uma cama para dormir, comida para comer, um teto para repousar, família, mas às vezes as pessoas ainda estão reclamando. Por que eu não tenho uma coisa melhor? Por que eu não tenho uma casa melhor? Por que eu não tenho um carro melhor? Por que eu não tenho isso? E já tem o básico ali, o essencial para a sua vida. Uma pessoa, ela está ainda vivendo como se tivesse necessidade, né? Necessidade. Ele fala, não porque esteja necessitado, porque ele aprendeu a viver contente em qualquer situação. Aquilo que ele achou que ele poderia não ter, não vai fazer necessidade. Ele continuou vivendo. E 1 Timóteo 6, Paulo fala assim. Primeiro Timóteo 6, 6 ao 10. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. O que é piedade? É você honrar a Deus com aquilo que você tem, com contentamento, com alegria. Todas as vezes que você fica reclamando da sua situação, que você fica maldizendo, você está reclamando das dádivas de Deus. Então, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Porque nada trouxemos para esse mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Tá o básico. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação e em armadilhas, em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam a pessoa a se afundar na ruína da perdição. Muitas vezes nessa vida material aqui, nessa vida, mas na perdição eterna. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviam da fé e atormentaram-se a si mesmo com muitas dores, né? Pessoas que não trabalham porque têm necessidade, trabalham para ter mais e mais coisas que não necessitam. E já vimos na semana passada, no capítulo 5, que essas pessoas nem o sono vão ter direito, né? Nem dormem direito, porque é aquilo que Paulo fala, atrai-se para si muitas dores, né? Porque não vivem com contentamento, né? Não são piedosos, não agradecem a Deus pelo que tem, sempre querem mais e mais, né? Então, aquilo que as pessoas vão cair, né? Viver pensando apenas nas coisas terrenas é ter o ego como Deus e trilhar um caminho da perdição. Eu lembro que C.S. Lewis fala assim, se você mirar nessa terra, você vai acertar nessa terra. Mas se você mirar no céu, você vai... Ele quis dizer mais ou menos assim, quando as pessoas têm o alvo só nessa vida, aparentemente muitas vezes vão ter sucesso, mas não é garantia que vão ter sucesso. Agora, aqueles que miram, né, no céu, Deus abençoa que eles conseguem ter uma vida muito boa aqui, né, de satisfação com Deus, né? Então,
Se o trabalho não traz plena satisfação, se a riqueza não traz plena satisfação, quem é que vai trazer plena satisfação? Quem tem a resposta? Quem vai trazer essa resposta? Vamos voltar lá em Eclesiastes, no capítulo 6, e vamos ver quem vai trazer essas respostas. O verso 10 diz assim: tudo que agora existe já recebeu um nome há muito tempo, e sabe-se que o ser humano que não pode enfrentar quem é mais forte que ele. Então, sabe que o ser humano não pode enfrentar quem é mais que ele, quem é mais forte que ele. Quem é mais forte? Deus, né? Então, o que está falando aqui? Por que você fica tentando, né, viver uma vida que não agrada a Deus? Você tentando viver uma vida além da porção que Deus te deu. Porque o verso 12 assim, pois quem sabe o que é bom para uma pessoa durante os poucos dias de sua vida da vaidade, os quais ela gasta como sombra? Quem poderá lhes dizer o que vai acontecer debaixo do sol, depois que ela morrer? Então ele fala assim lá no 10. Tudo que agora existe já recebeu um nome, tudo que agora existe já recebeu um nome há muito tempo. E sabe-se que o ser humano e que não pode enfrentar quem é mais forte que ele. Quer dizer, existe algo mais forte que o ser humano. Existe algo maior que nós, maior que a realidade. E ele fala, quem poderá? Quem? Nós sabemos, já pondo um spoiler aí, né, que Salomão termina assim: o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. O fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. O que está falando? Que Deus que controla todas as coisas. Deus, né? Deus está por trás disso, né? Deus, né? Já Jó, né? Já falou e já chegou a essa conclusão. Quem sabe o que ninguém sabe? Resposta, somente Deus. Ele falou, quem sabe o que ninguém sabe? Quem sabe todas essas coisas? Quem poderá dizer o que vai acontecer debaixo do sol depois que ela morrer? Né? Quem? Só Deus. Então, Jó mesmo fala assim, eu sei que tudo podes e nenhum dos seus pensamentos pode ser negado. Nenhum dos pensamentos, nada de Deus poderá ser negado, né? Ou impedido, nada poderá ser impedido. Riqueza, a profissão, a fama, as pessoas não são suficientes para satisfazer os mais profundos anseios humanos. Então, as questões levantadas por Eclesiastes só denunciam que as produções humanas, né, tudo aquilo que o ser humano produziu debaixo do sol, por si só não pode dar sentido pleno à existência das pessoas. Deus tem a resposta, vamos buscar e aplicar nela, né? É isso aí. Terminando aqui, vamos lá refletir para a nossa vida, com os olhos agora na nossa vida. Então, tem algumas afirmações aqui. Rejeite a cobiça e encontre a sua verdadeira riqueza em Deus. Rejeite a cobiça e encontre sua verdadeira riqueza em Deus. Lembra que Paulo fala lá em Timóteo, né? Aqueles que têm esse desejo, vão por esse caminho, né? Por essa cobiça, só vão arrumar problemas para a sua vida, só vão arrumar perturbações para a sua vida, né? Eles, na sua ânsia de ter mais e mais, não vão ficar satisfeitos, né? E vão estar fazendo o quê? Tirando da sua frente, né? Ou tirando podemos dizer assim, da sua vida, da sua rota, aquele que só ele pode dar, que é o Deus, né? Então, aí para nós, quantas e quantas vezes nós já fomos iludidos no desejo por riquezas? Quantas vezes, né? Quantas e quantas vezes pessoas, se eu fosse mais rico, eu serviria a Deus, né? Ou as pessoas correndo todo ano aí na Mega Sena. Chega no final do ano, mais e mais pessoas atrás da Mega Sena e buscando sua satisfação nessas coisas, querendo riqueza, achando que dinheiro vai trazer satisfação, né? Para elas. E nunca vai trazer satisfação, né? Nunca, né? E outra parte, assim, vença o secularismo e experimente sua plena satisfação em Deus. Quando fala assim, secularismo,
é quando as pessoas vivem uma vida dentro da igreja, elas têm uma vida privada, né? Às vezes na sua casa, oração, louvor, vão na igreja, mas quando vão partir para o trabalho, para os seus negócios, para a sua vida fora das quatro paredes da igreja lá, ele vive uma vida como se Deus não existisse, né? Todos os seus projetos, todos os seus planos, tudo aquilo é moldado pelo mundo materialista, né? Materialista. Lembre-se que Paulo já falou, não ficais moldados, né, pelos pensamentos, pelo secularismo, pela vida secular, né, por esse mundo. Quando eu falo esse mundo, toda a estrutura social, moral, e financeira desse mundo, né, de fama, de riqueza, de satisfação. Então, como é que você pode vencer o secularismo, né? Jesus falou assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando nós conhecemos mais a Deus, né, sabemos que Ele é a nossa plena satisfação. Como o Santo Agostinho falou, no coração do ser humano é um buraco do tamanho de Deus. Nós não encontraremos satisfação ou descanso enquanto nós não descansarmos no Senhor. Então aqui, vença o secularismo e experimente a plena satisfação em Deus. O apóstolo João, lá na sua carta, na primeira carta, no capítulo 2, ele diz assim, é uma coisa que nós devemos colocar na nossa mente, todas as vezes que nós estivermos sendo tentados por essas coisas, ele vai falar, depois do Romanos 12, né, não vos conformais com esse mundo, não se amoldais a esse mundo, ele diz assim, 15 e 17, primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, verso 15 e 17. Não ame o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, ou Deus ou as coisas do mundo. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, o que ele está dizendo aqui? Que o nosso amor maior, amar a Deus de todo o nosso coração, não pode ser compartilhar com as coisas que nós poderemos ter de Deus, as dádivas de Deus, né? Amar a riqueza do mundo, né? Podemos usar do mundo, mas não abusar, como diz Paulo. Usar, né, as coisas, vai vir uma vida mais de conforto, automóvel, tantas outras coisas, mas tudo isso passa, é vaidade, né? Um carro zero hoje, daqui a 5 anos não é um carro zero, daqui a pouco já não é mais um carro zero, né? E ele fala assim, que até não só o mundo, bem como os seus desejos, né? Tudo passa, né? Muitas vezes as pessoas têm um desejo imenso, eu tenho que viver com isso, eu tenho que ter isso, cadê? Me vem à mente aqui, ou você também pode ver, quantas e quantas coisas que você desejou, ou pessoas falaram para você, eu preciso ter isso, né? E hoje, né? Hoje não são mais nada, ninguém mais quer, tá certo? Então, é assim que nós vamos viver, experimentar a plena satisfação em Deus, rejeitando o amor do mundo e buscando amar a Deus, buscando o amor de Deus, né? Qual que é o nosso compromisso? Ao nos mostrar a futilidade da vida, entregue em si mesmo, debaixo do sol, o sábio Salomão nos apontou uma viva esperança. Qual é essa viva esperança? O mundo está à deriva, podemos dizer, né? Não estamos em uma rua sem saída, né? O mundo pode estar deriva, mas nós não estamos numa rua sem saída. Nosso Deus é soberano, se mantém glorioso no leme da história. Então ele vai controlar a história e continua sendo o farol que nos indica a segurança da terra firme. Então, para aqueles que estão em Deus, o mundo não está à deriva nunca, né? Mas aqueles que se põem apenas nisso aí, vão ficar à deriva. Nessa confiança, seu compromisso nessa semana, nosso compromisso, será refletir sobre os quais têm sido seus mais inquietantes desejos nos últimos dias. Será que a satisfação dos bens materiais, né, ou a segurança do trabalho estão ocupando um lugar indevido? Vamos orar a Deus e pedir a Cristo para que o nosso coração seja inundado
do fervor do Espírito, a fim de que a sua plena satisfação esteja somente no Senhor. Tem um pregador do século XIX que falou assim, né, sobre o poder expulsivo de uma nova afeição. A única coisa que pode expulsar o amor do mundo em nosso coração é o amor de Deus. Buscamos ter o amor de Deus para expulsar o amor do mundo de nosso coração, o amor do mundo que não vai trazer satisfação e só vai nos trazer muitas dores, vai trazer os desejos, vai trazer insatisfação, apenas a ilusão de buscar algo que nós nunca iremos alcançar. Amém, amém. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor. Prazer já visto, sou de Jesus, e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus em alegria, sempre cantando a melodia, satisfação sem fim.